Fala, meu povo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Estamos aí evoluindo, hoje já vamos chegar no capítulo 27 do livro de Gênesis. Vamos iniciar pelo 25, fazer o 26 e também o 27. Conforme eu venho falando com vocês, até agora a gente está entrando, nessa história dos filhos de Abraão. Estamos em Isaac agora e estamos chegando também em Jacó, que é mais basicamente a história que nós vamos ver aqui. No 25 ele ainda fala sobre Abraão e Quetura, uma segunda esposa de Abraão após a morte de Sara. Nós vamos ver também a morte de Abraão. Ele vai tratar um pouquinho da descendência de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a egípcia, e dos descendentes de Isaac, que é o filho da promessa, filho de Sara. E aí nós vamos ver Esaú vendendo o seu direito de primogenitura, e nós vamos ver também Isaac na terra dos filisteus, e Isaac fazendo uma aliança com Abimeleque. E nós vamos ver no capítulo 27, Isaac abençoando Jacó. E aquela questão de, mais uma vez, Isaac está bem velho, e aí ele quer fazer uma refeição especial, e aí então a mãe, Raquel, fala para que Jacó vá buscar ali uns cabritos para ele fazer, e ele mais uma vez substitui o irmão dele, e o pai abençoa Jacó e não abençoa Isaac. E é uma coisa assim um pouco diferente do nosso contexto de hoje, mas é uma questão ali dos patriarcas, e isso é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos chegar numa figura muito importante chamada José. E os 12 filhos de Jacó, José vai ser o mais novo, e ele vai para o Egito, e de lá começa toda uma história então de uma migração de uma família patriarcal. Nós vamos passar para uma questão de nação, a nação de Israel. Então, talvez aí está um pouco embaraçado na sua cabeça, mas eu vou postar aí até o final de semana também uma explicação inicial sobre esse livro, para você ter um pano de fundo. É bem panorâmico, tá? Não é assim detalhado, mas ao longo do tempo nós vamos aprendendo e você vai ter um bom conhecimento. Amém? Então vamos à nossa leitura, mas antes eu quero orar para que a leitura para você seja proveitosa. E se você não está na nossa comunidade Vida Abundante, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link. É importante que você faça parte lá. Lá dentro dessa comunidade nós temos 2 grupos, que na verdade é uma coisa só que eu dividi. Eu tenho as pessoas aqui da nossa igreja que querem também participar, então eu fiz um grupo específico para eles, membros da Igreja Batista, e um grupo para membros de outras igrejas de Campinas e fora de Campinas, do Brasil e fora do Brasil, da Austrália, da Itália e tantos outros lugares. Você não precisa estar nos 2 grupos, você precisa entrar num deles só. Se você é aqui da Igreja Batista, você entra no grupo da Igreja Batista. Se você é de fora, eu vou colocar você no outro grupo, e não precisa estar no 2, em apenas um. Vamos orar? Ó Deus, nós vamos ler a Tua palavra agora. Ela mesmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que esta palavra agora venha abençoar a vida desta pessoa. E Senhor, que esta pessoa também consiga um amigo, um parente, um colega de trabalho, um amigo da academia, ou sei lá, de algum lugar, para que venha também ler a Tua palavra junto conosco e venha também ser abençoado pelos devocionais que postamos todos os dias aqui no canal. Que esse canal realmente seja uma bênção, Senhor. Se essa pessoa ainda não é inscrita no canal, que ela também se inscreva, para receber as notificações diretamente no seu celular. Eu te agradeço pela vida de cada uma delas. Abençoe o dia delas agora, e em especial abençoe agora a leitura que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora lá? Gênesis capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou-se com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua.
Joquissã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, depois da morte de Abraão. Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, depois Abdiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitavam desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Assíria. E se levantou, e se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. Versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende seu direito de primogenitura. Versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu:
primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei, porque você e à sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido a culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não haver conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar
e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque, versículo 26. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante de seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal nenhum a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Sebá. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basamate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaque abençoa Jacó. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que ele coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A sua mãe respondeu: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Faça somente o que eu lhe digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que lhe fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Entrou e então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e lhe disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho:
como foi que você conseguiu achar uma caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, o seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as mãos de seu pai, ou como as mãos de seu filho, de seu irmão Esaú. Oxa, atrapalhei tudo aqui. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as mãos de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou, você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu, sou eu. Então disse, traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. Ele lhe disse, levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse, abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era a sua. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os seus parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e também em seu íntimo. Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó.
Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que o seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar dentre as filhas de Het, tais como esta, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida?